Não compreendemos o nosso Estado sem Bernardo Ellis. Não compreendemos o nosso Estado sem Silvio de Carvalho Ramos. Não compreendemos o Brasil sem Machado de Assis. Nos grandes centros é mais valorizado, por exemplo. Precisaríamos ter aqui pelo menos uma Bienal do livro. Que nós vivemos em um país que não dá nenhum tipo de incentivo à cultura, à leitura, à educação. E eu acho que é uma maneira de eu continuar viva. Eu acho que hoje, para eu continuar vivendo, para mim, eu tenho que continuar escrevendo. Realmente a minha principal atividade são as artes visuais. Trabalho com vidro, com pintura, com escultura, restaurações de obra de arte. Mas há uma questão de uns 5 ou 6 anos atrás, recebendo aqui no meu ateliê 2 escritoras, amigas, inclusive artistas plásticas também, acabei comentando com elas e mostrei alguns poemas. E elas disseram, não, você tem que mostrar isso e tal, né? Eu falei, não, mas eu escrevo para mim. Eu falei, não, a gente não escreve para a gente escreve para o mundo, para as pessoas, né? Eu falei, não, tá certo. Foi onde eu comecei a mostrar alguns poemas no Instagram. Quando a gente era pequena, minha mãe sempre deu pra gente as historinhas da Turma da Mônica. A gente sempre tinha muito em casa gibis e livros do Ziraldo, coisas relacionadas à criança. Então, naquela época, a gente já éramos crianças que liam muito, né? Na adolescência, aí a gente já fica um pouco menos, mais assim, rebelde, mas mesmo assim a coleção Vagalume, ela veio com um marco muito forte no meu estilo até mesmo de consumir literatura, porque eram muitas histórias de suspense. E a partir daí eu dei uma folga, eu comecei a não ler tanto, mas eu voltei em 2009 com muita força, comecei a consumir muita literatura e a partir daí foi também o momento quando eu voltei a escrever, porque na adolescência eu escrevia algumas coisas muito melancólicas. Eu publiquei nosso primeiro livro coletivo, que chama 10 Poetas e Eu, pela editora Carmo de Brasília. E um segundo livro também por lá, que também é uma coletânea de vários artistas, que chama Desafios, onde tinha uma figura de uma mulher feminina, de uma mulher, né, uma figura feminina, e que a gente tinha que fazer alguns poemas em relativo a essa figura. Aí agora eu já estou com o meu terceiro livro pronto, já preparando, quase pronto, inclusive o professor Emílio Vieira, que é um grande escritor e crítico de arte, inclusive, que já está na mão dele para dar uma lida, para uma reciclada. Eu voltei a escrever mais ou menos em 2012 como forma de eu de combater uma depressão. Eu não morava em Goiânia, eu mudei, meu marido ele era a base dele do servidor público era em Cuiabá e eu fui para lá e eu não estava muito bem, estava um pouco depressiva e comecei a escrever como forma de lidar com essa depressão. E aí eu publiquei um conto que chama O Conto do Coronel Fantasma, que é uma história que a minha avó contava do interior da Bahia, da cidade dela, do interior da Bahia. Eu publiquei, ninguém leu, tudo bem, mas eu mandei para um concurso de literatura. E eu fui finalista desse concurso e até ganhei como revelação. E a partir daí começou a ter muitas pessoas me perguntarem, não, mas você tem um livro, você tem um livro, você tem um livro. E aí nasceu Onde o Vento Faz a Curva, que é o meu primeiro livro, que são 7 contos interligados de pessoas que moram nessa mesma cidade na época do São João. O primeiro, o fundamental remontando ao Bira, a minha história literária, é a paixão. É a paixão pela literatura.
A paixão pelo livro, antes mesmo de ter essa convivência com as palavras, né? Poder penetrar no universo das palavras, da leitura, eu já era apaixonado pelas figuras e ali com aquela vontade de entender o que aquelas figuras contavam, por que elas estavam ali nos jornais, nas revistas. Então, para um escritor, é fundamental a paixão, o gosto, o prazer pela leitura. Filologicamente, literatura significa coisas feitas com letras. Ou seja, em princípio, uma bula de remédio é literatura, né? Tanto que se fala, não, vou procurar tal coisa na literatura médica, ou seja, um relato. Porém, quando falamos de literatura nesse sentido mais estrito, nós falamos de uma escrita que se pressupõe estética. Então, na minha percepção, o escritor é aquele que quer escrever esteticamente. Então, ele quer trabalhar a linguagem, né? Ele não quer apenas contar uma história. Contar uma história, você faz uma redação, né? Mas fazer literatura é quando você faz isso conscientemente, tentando trabalhar a linguagem. É fácil publicar um livro em Goiás? Para mim, não foi. Por quê? Depois que eu escrevi o livro, eu fiz uma busca online no Google e busquei as 10 melhores editoras de Goiás. Elas tinham a mesma postura. Elas falavam assim, seu livro é muito interessante. Eu vou passar o meu e-mail, você vai mandar o seu livro e aí a gente vai avaliar. Passou um mês e não tive resposta. Aí eu fiz ao contrário, passei a ligar para essas editoras todos os dias. Aí vieram as desculpas. Eu sou do estado de Goiás. Entre buscar uma editora em São Paulo, no Rio de Janeiro, meu sonho era publicar meu livro no meu estado. O livro realmente ele é caro. Você publicar, principalmente agora, nesse momento que as coisas estão inflacionadas, os papéis, então, subiram demais. Tem a lei de incentivo, que a gente pode ser usado, mas nesses últimos 2 anos, 3 anos para cá, ela não está não está tendo essa abertura. Agora me parece que vai ter abertura. Teve a lei Aldir Blanc que ajudou, em todos os sentidos, né? E temos, agora com o apoio institucional, é preciso ter uma maior fomentação. Foi um caminho difícil. Assim, hoje a gente tem a Amazon, né? A Amazon é uma plataforma onde você pode colocar o seu livro virtualmente, é um e-book, onde pessoas têm acesso a ele comprando nessa plataforma. Você pode ler pelo aplicativo do Kindle. Só que o processo de você publicar um livro físico é muito mais trabalhoso. Não é só você escrever, você tem que acabar de escrever o livro, você tem que revisar esse livro, depois você tem que mandar para alguém que vai fazer uma edição, uma leitura crítica daquilo que você está escrevendo, se você quiser saber de uma terceira, né, pessoa. Depois você passa por uma revisão gramatical, que é muito importante. Depois você vai para o processo de diagramação do livro, você vai ao capista, depois você vai para a gráfica, para o livro chegar pronto em você. Mas principalmente a gente não tem um auxílio governamental assim, para isso. Não, em Goiás, por exemplo, a gente não tem uma feira grande de livro, a gente não tem uma Bienal, teve uma vez, e não tem concursos que incentivem, pelo menos não que são muito divulgados. Então, assim, existem várias coisas que eu acho que pode incentivar e que não existe um esforço social para isso. Então, eu tentei, eu já olhei algumas vezes editora, já olhei algumas vezes a questão de você publicar sozinho, mas é uma coisa cara, né? Porque não é só a publicação na gráfica, né? Tem outras etapas de revisão, então é uma coisa que vai se tornando inviável. Eu não imprimo aqui em Goiás, porque é bem mais caro as gráficas aqui. Eu imprimo em São Paulo, e mesmo assim, a gente não consegue fazer uma
tiragem muito grande, porque eu sou autora independente, eu não tenho uma editora atrás de mim, sou eu que faço todos os meus projetos, né? Só que hoje a gente conta com uma plataforma de financiamento coletivo que chama Catarse, e o Catarse, cada leitor ajuda lá um pouquinho para você conseguir fazer o livro. Os meus 2 últimos livros foram feitos pelo Catarse, que foi o 3 e o Urutau, foram 100% financiados pela essa plataforma, e é um alento para quem tem um público e para quem quer sair ou pagar uma editora para ser publicado ou fazer tudo sozinho, que realmente bancar, né, é difícil, são vários profissionais que você tem que pagar. Foi quando eu decidi fazer uma nova busca das 15 melhores editoras do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Todo o processo que eu fiz em Goiás, eu repeti em São Paulo e no Rio. E eu fui muito bem acolhido por essas editoras. Eles abraçaram a causa, até porque eles falaram, é um livro que trata da realidade que o Brasil precisa. Além disso, a sua proposta qual é? Que a renda do livro seja revestido para montar bibliotecas para crianças carentes. E ele mesmo falou, eu não entendo como o seu estado não abraçou essa causa. Não conheço nenhum escritor, nem mesmo raríssimos aí, que vive somente do livro. O livro era uma coisa... o escritor, ele escreve porque está na alma dele. Ele talvez não tem condições de estruturar hoje no país de um escritor ou de um artista viver simplesmente da venda do seu livro ou da venda da sua obra de arte. É muito raro. Em Goiás não conheço, talvez nos grandes centros, algum ou outro artista, mas todos têm tem uma primeira opção de trabalho e o livro acaba sendo a segunda opção de escrita, né? Eu acho que quando nós falamos em mercado de literatura, é uma coisa ampla, existe toda uma cadeia, a cadeia da edição, a cadeia em outros elementos também de tradução, no próprio a ideia de você fazer eventos, ou seja, a literatura não é apenas a escrita. Se a ideia é a questão da profissionalização, o que nós podemos pensar é o seguinte, o mais comum é que, a não ser que você seja um fenômeno, tipo Paulo Coelho, que é uma coisa bem fora da curva, né? Você tem, digamos assim, a sua profissão civil, né? Digamos, professor, engenheiro, médico, enfim, jornalista muitas vezes e tal, e você atua também como literato. Então, geralmente isso é o que mais acontece. Então, de alguma maneira, a literatura brasileira, ela é uma literatura amadora. Quando você escreve com a alma, assim, eu costumo falar que todo mundo que escreve tem essa ligação com o que você sente por dentro, assim, você é quase refém das palavras, mas eu brinco, esses dias eu tava fazendo uma trilha com a amiga minha às 5 horas da manhã e a gente viu o nascer do sol e automaticamente minha cabeça ela começa a escrever texto, assim, sabe? É um negócio assim, e aí eu tava lá, e aquela luz que raiou atrás, tinha cheiro de vento, aí eu mesmo pensei, nossa, cheiro de vento, onde é que eu tirei isso? Então, na minha cabeça ela é muito literária, então até viver nos momentos, eu escrevo textos mentais o tempo inteiro, mas é uma coisa que eu fui deixando, assim, ficou em segundo plano na minha vida, porque a vida às vezes acontece e a gente não foca no que é os nossos sonhos reais, assim, profundos. Desengavete essas escritas, né? E começa, tá aí, como você disse, a internet está aí, o Instagram está aí, o Facebook está aí. Começa a publicar um trechinho do seu poema, ou do seu conto, e daqui a pouco você tem uma coletânea que dá para você, de uma forma ou de outra, conseguir publicar seu primeiro livro, mesmo que seja um livro pequeno, um livreto, alguma coisa assim, né? Mas é importante que você comece a mostrar. Eu fiquei muitos anos guardando isso, né? Até que alguém me deu esse incentivo.
né, que foi muito bom e eu agradeço muito a elas, que é a Rosi Cardoso e a Antônia de Paula. A literatura para mim é uma maneira de eu me manifestar, de eu falar as coisas que eu quero, de eu falar até meus posicionamentos de vida. E acho que é uma maneira de eu continuar viva. Eu acho que hoje, para eu continuar vivendo, para mim, eu tenho que continuar escrevendo, né? Cada livro é um parto. Cada livro é um parto, é essa sensação de você lamber a sua cria, né? Conviver com a sua cria, de acalentar a sua cria. É uma constituição familiar. É como os meus filhos, né? Então você lambe essa cria, né? E que você convive com ela, com amor, com intensidade, enfim, é tudo. Mas nós estamos falando de figuras que são fundamentais para compreender o nosso Estado. Não compreendemos o nosso Estado sem Bernardo Ellis. Não compreendemos o nosso Estado sem Raul de Carvalho Ramos. Não compreendemos o Brasil sem Machado de Assis. E a mensagem que eu queria deixar para as pessoas, em especial para os escritores que estão começando agora, para que eles não desistam. Não é fácil. Não foi fácil para mim, não vai ser fácil para eles, mas que eles tenham disciplina, persistência e que eles lutem. Então, lute pelos seus sonhos, porque se você não lutar pelos seus sonhos, ninguém vai fazer isso por você, meu querido.